Galera, então vamos lá. Essa aula aqui que eu preparei pra gente, uma aulinha pós-edital da PPJ, qual que é a finalidade dela? A finalidade dela é trabalhar com as alterações promovidas aí dentro da Lei de Execução Penal, a partir do pacote anticrime. A gente sabe que as bancas, elas gostam muito de trabalhar com alterações legislativas. Então, esse assunto é de suma importância. Eu acho que esse assunto, se ele não vier na prova discursiva de vocês, ele vai vir na prova com certeza, tá? Nas questões ali objetivas. Um assunto muito importante, as bancas adoram alterações legislativas, então a gente não pode negligenciar, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção aí, ó, quais foram as leis que alteraram a LEP durante esse período aí de 2019 e 2024? Lembrando que o pacote de crime, ele só entrou em vigor em 2020, né, mas querendo ou não, a promulgação da lei se deu em 2019, então a gente conta ali essa data da promulgação, apesar de não estar, naquela época não tinha ainda, não estava fazendo efeito ainda, né. Então, o que que acontece? A gente tem essas 4 legislações que alteraram a LEP, que é o pacote anticrime, 2 leis de 2022 que alterou basicamente só um artiguinho ali na LEP, que um é a Lei Henri Borel, super famosa aí, e a outra é uma lei que assegura a questão ali do tratamento humanitário em relação às mulheres presas durante o parto. Não sei se vocês lembram que antes tinha a questão de algema e tudo mais, né? E aí eles colocaram de forma expressa isso daí dentro da lei. E a última, que é a lei do Sargento PM Dias, uma lei bem polêmica, que veio com, como se diz, um anseio social depois da morte de um policial militar, cujo autor do crime estava ali em saída temporária, então isso gerou toda uma repercussão social, onde o Poder Legislativo foi lá e o que a gente chama de, usando ali o direito penal emergencial, né, o direito penal de emergência, ele foi lá e aprovou essa lei. Uma lei que é muito perigosa, porque todas as leis que vêm desse direito penal de emergência acabam vindo com falhas. E foi o que aconteceu aqui. E eu vou mostrar para vocês, porque vai que isso pode ser um objeto da questão discursiva de vocês podem vir a escrever algo sobre isso, tá bom? Então nós vamos começar pelo pacote de crime, depois nós vamos passar pelas 2 leis de 2022 e depois nós vamos ali para a lei do Sargento PM Dias, beleza? Qualquer dúvida, senhores, pode perguntar aí. Vamos lá, o pacote anticrime alterou aí o artigo 9º-A, que fala da identificação do perfil genético, tá? Eu coloquei em vermelhinho aí como que era, como que é agora em verde, tá? Eu vou fazendo isso durante a aula inteira. Professor, o que que mudou? Primeiro, galera, antigamente, qualquer crime previsto na lei dos crimes hediondos, ó, qualquer crime previsto na lei dos crimes hediondos, quando a pessoa ela ia lá e entrava no sistema penitenciário, né, ele tinha ali que ser, ou entrava, qualquer pessoa que cometia crime hediondo tinha que ser submetido à identificação do perfil genético, tá? Na verdade, a antiga lei ela não falava dessa coisa de entrada no sistema penitenciário. Quem falou isso foi o pacote anticrime. Aí o que que mudou? Primeiro, agora não é qualquer crime hediondo, tá? Isso aí vocês têm que ficar ligados. Tem uma série de crimes aí e não é qualquer crime hediondo, que quer dizer que a pessoa entra no sistema penitenciário, que ela vai ter que passar ali pela questão da identificação do perfil genético. Quais são esses, então? Primeiro, crime contra a vida, tá? Então, qualquer crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável. Então, a gente tem aí essas hipóteses aí desses crimes que o cara vai ser obrigatoriamente, né, submetido à identificação do perfil genético. E aí, o que que ele coloca ali na parte final do artigo 9º-A? Que é por ocasião do ingresso no sistema prisional.
Então, todas as pessoas que entram no sistema prisional, que tenham cometido esses crimes, elas vão ser submetidas à identificação desse perfil genético, tá? Então, alteraçãozinha aí, a primeira que a gente tem aí em relação ao pacote anticrime. Galera, o que que vocês têm que saber também? O pacote anticrime também veio com alguns, é, com alguns parágrafos aqui, tá? E esses parágrafos são de suma importância. Vocês têm que saber a letra fria deles, da lei, porque uma hora ou outra pode cair em prova. E claro, vou ler para vocês e também vou sinalizar aqui os mais importantes, ó. Realmente, praticamente eles estão falando sobre essa questão da identificação do perfil genético, tá? Como se eles estivessem detalhando, colocando o que pode, o que não pode, por aí vai. Ó, a regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Deve ser viabilizado ao titular dos dados genéticos acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Gente, ó, cadeia de custódia aqui até na LEP, cadeia de custódia que veio uma inovação com o pacote de crime dentro do Código de Processo Penal, um tema de super importância, tá? Então, até aqui você tem que preservar a cadeia de custódia, tá bom? O condenado pelos crimes previstos no caput desse artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido a procedimento durante o cumprimento de pena. Isso aqui cai muito, tá? Eles falam assim, que se o cara entrar no estabelecimento prisional e não for submetido à identificação do perfil genético, depois ele não pode ser mais. Muitas questões falam isso, tá? Mas ele pode, até o momento que ele cumprir essa pena. Durante o cumprimento da pena ali, ele pode ser submetido ali à identificação do perfil genético, tá? Aí ele continua aqui, ó. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo, presta atenção nisso aqui, ó, fim de permitir a identificação do perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. Então, não é para tudo que você pode usar o perfil genético, tá? Ele tem que ser direcionado ali para a questão da resolução do crime, né? Eu vou ter ali esse banco de dados vai ficar guardado, futuramente, se eu quiser usar, vou poder usar, mas o que vocês têm que ter em mente é que a gente não pode fugir dessa finalidade. Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput desse artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir sua utilização para qualquer outro fim. A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizadas por perito oficial, isso é óbvio, né? E aí, galera, olha que bacana isso daqui, ó. Olha que bacana. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Galera, isso daqui, ó, isso daqui é muito importante, porque o cara, ele não tem escolha, tá? Não é assim, eu não quero, não. Não quer? Falta grave, tá? Então, é obrigado, beleza? Vamos lá ver como é que isso cai em prova. Coloquei aqui questãozinha para vocês. A identificação genética é obrigatória para condenados por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, por crime contra a vida, por crime contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável. E aí, galera, essa tá certo ou tá errada? Fala aí para mim. Tá certa? Certinha. Lembrando que até aqui já existia, ó. Daqui para frente foi alterado pelo pacote anticrime, tá? Questão certa. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra o vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação de perfil genético, mediante extração de DNA ácido desoxirribonucleico
por técnica adequada e indolor por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Lembrando que, se ele não quiser, falta grave, tá? É uma obrigatoriedade. Então, para esses crimes aqui, é uma obrigatoriedade, beleza? Galera, eu fiz um esqueminha para vocês decorar isso aqui. É besteira, mas eu acho que é de grande valia para os senhores. Olha como que eu fiz aqui, ó. Olha que besteira, ó. Aí vocês vão conseguir decorar. Vivo de sexo liberal e vulnerável, né? Então, o que que é isso? O que que vocês têm que lembrar aqui? Primeiro, crime contra a vida, né? Crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa. Crime contra a liberdade sexual e crime sexual contra vulnerável, tá? É um esqueminha aí que eu fiz aqui um mnemônico para vocês decorar, tá bom? Então vamos lá, o que que vocês têm que tirar de premissa aqui? A identificação do perfil genético não é mais obrigatória para os condenados por qualquer crime hediondo, igual era antes, tá? Pensa nisso. Não é qualquer crime hediondo, essa obrigatoriedade. Antes era, agora não é mais, são só esses. Beleza? Vamos ver mais uma questãozinha aqui. Ó, no ano de 2012, a Lei de Execução Penal teve incluído um artigo que determina que os determinados condenados serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir. Lembrando, galera, quem incluiu isso daqui foi essa lei, né, em 2012, mas ela sofreu alteração no pacote de crime, beleza? A técnica utilizada deve ser adequada e indolor, sim. Serão submetidos aos procedimentos exclusivamente os condenados por crimes sexuais? Não, porque há outras possibilidades. Tem crime sexual no meio? Tem, mas eu tenho outros crimes também, beleza? Então aqui tá falso. A autoridade policial, federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Claro que pode. Pensa comigo, eu sou um delegado de polícia, eu tô com um inquérito de estupro na minha mesa. E há uma suspeita muito grande que esse autor do crime esteja preso em um estabelecimento penitenciário X, né? E eu tenho ali material genético para confronto. Então, eu vou lá e eu peço acesso para fazer o confronto. A perícia faz o confronto, tá? Isso daí é plenamente possível. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, óbvio, né, gente? Você acha que qualquer um vai ter acesso? Aí vai virar uma patifaria isso daí, né? Então, as corretas aqui são A1, A3 e A4. Letra B, tá? Questãozinha muito bacana. Alguém ficou em dúvida em alguma dessas questões, dessas três questões que a gente fez aí? Alguma dúvida em relação à identificação do perfil genético? Não? Então vamos lá. Aí, o que eu já tinha falado para vocês em questão da falta grave. Lembra que lá atrás ele falou que o cara que não quer, né, ser passado ali pela identificação do perfil genético, o cara que se recusa, ele vai cometer falta grave? Aí ele foi lá, mudou o artigo 50 da LEP, onde fala das faltas graves, e incluiu essa hipótese, né? Então, recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. É mais uma complementação ali do, do artigo anterior, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como é que isso cai. O Banco Nacional de Perfis Genéticos foi criado em 2013 para auxiliar os órgãos de segurança pública em investigações criminais a partir do cadastro de material genético para fins de comparação com vestígios biológicos deixados no local do crime no corpo da vítima. A respeito do procedimento de identificação do perfil genético, é correto afirmar que a amostra biológica coletada pode ser utilizada
para a prática de fenotipagem genética ou de busca familiar? Pode, galera? Não pode, tá? É única e exclusivamente para identificação. Então, aqui está falso. A recusa do apenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético constitui falta grave? É exatamente o que a gente acabou de trabalhar, né? Vamos ver por que as outras estão erradas. A submissão à identificação do perfil genético do preso provisório acusado de crime contra a vida ou contra a liberdade sexual é obrigatória? Essa é boa, hein? E aí, quem vai falar para mim, tá certo ou tá errado isso aqui? Fala aí para mim. É do preso Por quê? condenado. Ah, muito boa. Galera, qual que é a diferença do preso? Condenado do preso provisório. Diferenciazinha rápida aí, fala para mim. Diferença rápida, galera. Diferença do preso condenado e provisório. Condenado é aquele que já passa, não tem trânsito em julgado. Transitor julgado, não cabe mais recurso. O outro Exatamente. está Isso esperando é. aí. Exatamente. O provisório não saiu sentença, né? Então o cara tá ali simplesmente aguardando, respondendo o processo, né? Sem ser liberdade, com privação de liberdade. Então, na verdade, a hipótese do artigo 9A é para o preso condenado, tá? Para o preso facultativo, pode ter? Pode, mas aí tem que estar motivado. E não é uma obrigatoriedade, beleza? D. O acesso ao banco de dados de identificação do perfil genético pode ser feito por qualquer agente policial, independente de prévia autorização? Aí não, né, galera? É sigiloso, não é bagunçado assim não, tá? O condenado por crime de organização criminosa será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético? Galera, crime de organização criminosa tá lá dentro do nosso rol dos crimes que obrigatoriamente serão ali passados pela identificação do perfil genético? Não tá, né? Então, ele pode até ser submetido, mas não é uma obrigatoriedade, beleza? Organização criminosa não está lá dentro. Alguma dúvida aqui em relação a essa questão? Não? Então vamos passar. Ó, vamos lá. Uma mudancinha bem a besta, mas que vai fazer muita diferença aí para vocês, tá? O caput do artigo 52 teve só essa mudança da questão do nacional estrangeiro, mas o RDD sofreu várias mudanças. Eu fiz uma tabela ali para vocês, vocês vão ver. Mas o que vocês têm que saber? Que agora a LEP, de maneira expressa, né, ela abarca a aplicação do RDD tanto para o preso provisório condenado, na verdade já tinha, mas o cara pode ser nacional ou estrangeiro. Então, qualquer pessoa pode ser submetida, né? Até o cara que é estrangeiro, que veio pro Brasil aí e acabou cometendo um crime. Essa mudança do artigo 52 é só em relação ao nacional estrangeiro. Então, agora o que você tem que saber? O estrangeiro pode ser submetido ao RDD. É isso que você tem que saber, tá? Cai até em prova isso daí. E aí eu deixei uma tabela para vocês bem bacana, tá? Vocês podem até imprimir depois, colocar aí no quarto de vocês, na parede. Galera, eu acredito muito que o RDD é um tema muito forte para a provinha de vocês. Eu não negligenciaria, tá bom? Então, saibam de cor, principalmente em relação aqui aos números, tá? Qual que é a duração máxima, como que funciona as visitas, como que funciona a questão do banho de sol, isso daí é muito importante, tá? Galera, antes do pacote de crime, a gente só tinha esses quatro incisos que falava de como funcionaria o RDD, né? Após o pacote de crime, a gente teve aí, acrescento, o rol, ele mudou, ele aumentou, né? O rol agora ele é maior e algumas coisas mudaram, tá? Vamos lá, o que que mudou? Duração máxima de 360 dias. Aqui ele coloca duração máxima de 2 anos, tá? Presta atenção nisso daqui. Isso daqui ficou a mesma coisa. A questão das visitas, o que que mudou? Antigamente ele falava que as visitas semanais tinham que ser 2 pessoas, né, por semana ali, e não contava as crianças.
duração aí de 2 horas. Agora, ele colocou visita quinzenal, então era semanal, agora é quinzenal. Continua sendo as 2 pessoas por vez, mas ele não falou nada das crianças, tá? Aí eu não sei como é que está funcionando na prática, mas o que a gente está lendo aqui é a letra fria da lei, tá? Aí ele fala assim, ó, a serem realizadas instalações equipadas para impedir o contato físico e passagem de objetos por pessoa da família, ou no caso de terceiro, autorizado judicialmente. Então, se for terceiro, eu preciso de autorização judicial, beleza? E aí ele coloca a questão da duração, que é também de 2 horas, tá? Então, galera, presta atenção aqui numa coisa, fica ligado. Ele não fala de criança, tá? Ele aumenta ali o prazo, então as visitas não são semanais, são quinzenais. E ele fala de pessoas da família, tá? Se for terceiro, autorização judicial. Beleza? Agora o quarto, inciso quarto, o que que muda? Ele falava que o cara, ele tinha direito ao banho de sol de 2 horas diárias, só isso que ele falava. Ele continua tendo direito ao banho de sol de 2 horas diárias? Continua, mas com restrições. Primeira restrição, grupo de até 4 pessoas, então, até 4 presos, e eles não podem ter contatos com o preso do mesmo grupo criminoso, tá? Grupo criminoso, entenda ali, vamos supor, o cara é CV, o outro é PCC, né? Ah, para não ficar os caras ali conversando e tudo mais e aprontando, mais ou menos para isso aí. Então, a gente tem aí essas 2 restrições com o pacote de crime, tá bom? Fica ligado que isso mudou. Agora, vamos ao que acrescentou, ao que não tinha antes e foi inovação legislativa, literalmente. Ó, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor. Então, óbvio, né, que com seu advogado a entrevista não vai ser monitorada. Em instalações equipadas para impedir o contato físico à passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Então, se quiser ter ali esse contato diferente, sem ser nessa, essas instalações aí para impedir o contato, pede autorização judicial. Fiscalização do conteúdo da respondência, ó. Isso daqui é bacana. Antes não tinha. Antes o cara que estava no RD dele podia receber correspondência de boa e ninguém fiscalizava. Agora tem fiscalização. Participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Então, galera, o preso não sai mais do presídio para ir à audiência quando ele está no RDD. O advogado vai até o presídio e a audiência é feita por videoconferência, tá? Olha que diferença isso daí, né? Mas isso também não é obrigatoriedade, porque é uma preferência, né? O próprio artigo fala, preferencialmente por videoconferência. Pode ser que o cara que está no RDD participe de uma audiência presencial? Pode, tá? Isso aqui não é obrigatoriedade. Beleza? Então, essas foram as alterações aí que a gente teve aí no RDD. Agora, vamos ver uma questãozinha aqui. Vanila, lê para mim, por gentileza. Segundo o disposto na Lei de Execuções Penais, bem como entendimentos simulados dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. No regime disciplinar diferenciado, o recolhimento do preso se dará em cela individual e terá o direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Galera, aí precisa ler o que a gente acabou de ler, né? A nossa questão certa já é a letra A. Agora vamos ver por que as outras estão incorretas. O regime disciplinar diferenciado pode ser aplicado pelo prazo máximo de 2 anos, sem prejuízo da manutenção da sanção por no máximo de até 1 ano, quando da prática de nova falta grave da mesma espécie. Vamos lá, quem tá afiado, por que isso aqui tá errado?
Porque lá nos incisos ele não fala isso, ele vai falar isso mais embaixo, lá na lei de execução penal. Vamos ver quem tá afiado. É sem prejuízo de novas renovações, né? De mais 2 anos, por Oh. nova falta grave. Exatamente. Então, como que ficaria aí da maneira correta, Bia? Lê pra gente da maneira correta. Seria, pode ser aplicado pelo prazo máximo de 2 anos, sem prejuízo de aplicação referente à nova sanção penal. Exatamente. Muito bom, gostei de ver. Vanilla, letra C. Não cabe a aplicação do regime disciplinar diferenciado ao preso provisório. E aí, galera? Cabe? Cabe. Sim, Estrangeiro? também. Também. Preso provisório entra também, tá? Então, cabe sim. D. Após os primeiros 3 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber visitas de familiares ou de pessoas autorizadas poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Galera, isso daqui também é uma inovação, tá? Se eu não me engano, eu coloquei. Deixa eu ver se ela tá aqui. Não. Acho que eu coloquei. Deixa eu só olhar o artigo aqui. Mas isso daí tá errado. Alguém sabe me falar por que tá errado? Após os 6 meses. Isso, garota, isso daí. Deixa eu só olhar aqui qual que é. É algum parágrafo, algum inciso. Deixa eu ver aqui. 50. Aqui, ó. Tá lá no 7º. Parágrafo 7º. Ó. Após os primeiros 6 meses, tá? Isso aqui também é inovação do pacote de crime. Esqueci de colocar isso daqui, mas depois eu coloco no slide para vocês. 6 meses, tá? Então presta atenção comigo. O cara ficou 6 meses sem receber visitas, né? Então, o que que ele pode fazer? Ele pode agendar a questão da ligação telefônica, ligação essa que será gravada, tá? E ele pode fazer essa ligação ali 2 vezes por mês, por um tempo de 10 minutos. Beleza? Então, também uma inovação com o pacote de crime. Letra E, Vanilla. Não cabe a aplicação do regime disciplinar diferenciado ao preso estrangeiro. Cabe sim, tá? Tá errado, cabe sim. Tanto estrangeiro, quanto nacional, quanto provisório, quanto condenado, tá? O definitivo ali. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa questão ou não? Vamos para a próxima. Galera, agora nós vamos para a progressão de regime. A gente sabe que desde a promulgação do pacote de crime, o tópico que mais vem caindo em prova quando se diz sobre lei de execução penal é a progressão de regime. Porque teve uma mudança significativa e porque a gente sabe que é uma coisa que nos preocupa muito, né, querendo ou não. Porque a depender antigamente, o cara cometia ali crime hediondo, o cara era reincidente, cometia vários crimes hediondos, e a gente sabe que logo que um cara tava lá no regime aberto, né? E regime aberto, você sabe que é o quê? Rua. Regime aberto, você não fica guardado. Então, foi um anseio também ali da sociedade por ter essa questão aí dessa aprovação da nova progressão de regime. E aí o pacote anticrime veio e aprovou. O que vocês têm que ficar ligados enquanto a isso? Observa que aqui eu tenho 3 hipóteses que está em negrito e vermelho. Professor, o que significa isso? Significa que é vedado o livramento condicional. Agora a gente vai entender. E a gente tem aqui, ó, hipóteses na qual está em itálico. E essa também.
Professor, o que significa isso? É uma jurisprudência em relação ao reincidente genérico. Lacuna que a lei deixou e que a jurisprudência veio ali intervir para ver como é que ia ficar a progressão de regime para essas pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Coisa bem prática, ó. Primário e reincidente em crimes sem violência a pessoa grave ameaça. Se o cara é primário, 16%, se o cara é reincidente, 20%. Beleza. Agora vamos lá. O cara é primário em crimes com violência a pessoa grave ameaça, 25%. Só que aí tem um problema. Se o cara é reincidente específico, é 30%. Se o cara é um reincidente não específico, é 25%. Então é a mesma coisa como se ele fosse primário, porque a lei deixou uma lacuna, tá? A lei não fala nessa questão da especificidade da reincidência, tá? Beleza. Agora vamos lá. Crime hediondo. Vamos falar de crime hediondo equiparado. Lembrando que aqui na progressão de regime ele deixou de maneira expressa a palavra equiparado. A gente vai ver mais para frente que a LEP tem hora que ela só fala de crime hediondo, ela não fala do equiparado. E aí ferra um pouquinho a gente, né? Porque aí não entra, por exemplo, o tráfico de drogas, né? Então, o cara que é primário em crime hediondo equiparado, ele vai progredir com 40%. Beleza. Se esse cara, ele é um reincidente não específico em crime hediondo equiparado, ele vai progredir também com 40%. Olha só, o tanto que isso daqui ficou desproporcional, né? Porque eu tô comparando um cara que é primário para um cara que não é reincidente. Beleza que ele não é específico, mas ele é reincidente. Professora, e o cara reincidente específico em crime hediondo equiparado? 60%. Olha a diferença. Por que eu não coloquei ela aqui? Porque eu gosto de decorar essa tabela de acordo com a progressividade dela em relação aos números. Eu acho mais fácil assim. Mas tudo bem, no seu esquema você pode colocar os 60% aqui para você não se confundir, tá? Não tem problema nenhum. Mas o que eu quero que você entenda? Se o cara cometeu um crime hediondo ou equiparado e ele é reincidente não específico, a progressão de pena dele é a mesma progressão para o cara que é primário, tá? Infelizmente, o legislador deixou essa lacuna. Beleza? Então, vamos lá. Agora o cara cometeu um crime hediondo equiparado com o quê? Resultado, morte. Aí já é diferente. Vai mudar o quanto, que é o de 50%. Só que, se o cara for primário ou reincidente não específico, o quanto continua sendo o mesmo. É igualzinho lá em cima. A única coisa que muda é o resultado morte, gente. Mas é igualzinho. A análise é a mesma. Professora, e se ele é um reincidente não específico? Aí é 70%, que é o nosso maior aqui nessa tabela. É a nossa mais grave, né? É o nosso quanto mais grave ali da progressão de regime, que é o cara que cometeu o crime hediondo equiparado com resultado morte, tá? Aí a gente tem mais outras duas hipóteses que fogem um pouco dessas análises aqui, mas não podem ser negligenciadas, que é a constituição de milícia privada, que é 50%, e exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Olha isso aqui, ó. Para a prática de crime hediondo ou equiparado. Não é apenas exercer o comando de qualquer organização, não. Tem que ser estruturada para a finalidade de cometer crime hediondo ou equiparado. Não é, tá? Qualquer situação, não é qualquer crime. Beleza? Que também é 50%. Então, essa tabelinha aí, gente, vocês têm que tatuar ela no corpo de vocês, tá? Ainda dá tempo. Beleza? Isso. Mulher gestante de 1/8 também, a gente vai ver ali mais para frente, tá? Eu deixei para vocês. Muito boa. Tem questão sobre isso. Mulher gestante, vou deixar ali para vocês, mas ali tem também. Galera, isso aqui é muito importante, vocês têm que saber, tá bom? E isso, Lucas, depois você pode mandar lá, tá? Cada um tem um jeito de decorar. Eu gosto de ir trabalhando do menor para o maior, que aí eu já, na hora da prova, eu já coloco 16, 70, aí eu vou colocando, né? Mas cada um tem um jeito de decorar. O importante é compartilhar os conhecimentos. Galera,
Aí vamos lá. O que mais que ele alterou ali no artigo 112? Ó, inovações legislativas com o pacote anticrime. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Procedimento que também será adotado na concessão do livramento condicional, indulto, comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Galera, isso aí vem caindo demais. Eles perguntam, né? Ele fala que o juiz vai conceder livramento condicional, se ele precisa ou não de manifestação do Ministério Público, tá? Ele precisa não só do Ministério Público, como do defensor dele, tá? Não se isso daqui é óbvio, né? Isso aqui só veio para a lei assim para ficar de maneira expressa, mas é uma coisa aí que a gente já sabia. Não se considera crime hediondo equiparado, para fins desse artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º, artigo 33 da Lei de Drogas. Galera, que crime que é esse aqui? Vamos ver quem tá afiado. Que crime que é esse aqui? Privilegiado. O tráfico de drogas privilegiado, ele já foi crime hediondo? Antigamente não. Antigamente não tinha na lei, galera, mas tinha o quê? Jurisprudência falando sobre isso, né? Ele não é crime hediondo. Agora ficou expresso aqui na LEP. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão de regime de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Muito importante isso daqui, ó. Muito importante mesmo, tá? Muito importante mesmo. Galera, cometeu falta grave, interrompeu o seu prazo para obtenção da progressão de regime, tá? Então, eu sinto muito, mas interrompe. Muito bacana isso daqui. Por quê? Porque às vezes o cara ia lá, ele cometia várias faltas graves e não mudava nada da vida dele, né? E tem que ter consequência. Se ele não tá tendo um bom comportamento no presídio, tá cometendo falta grave, tem que ter uma, entre aspas, punição em relação a isso, tá? O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Da mesma, isso daqui também tem a ver com a questão da progressão de regime. Porque a gente sabe que o cara progredir de regime, ele tem que ter requisitos objetivos e subjetivos, certo? Então, eu tenho que ter o quê? O bom comportamento. Não basta só ter ali o tempo. Inclusive, agora a gente tem ali outras coisas, né? Eu vou falar para vocês ali mais para frente, mas vocês vão ver que outras coisas mudaram também. Depois de 1 ano da ocorrência do fato, o bom comportamento ele é readquirido. Também uma mudança que teve aí com o pacote de crime. Isso daqui, quando cai, é a letra da lei, tá? Então, tem que decorar, principalmente essa questão de prazo. Ó, aí vem aqui, ó. Aqui que eu acho a parte mais bacana dessa alteração. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime. Presta atenção. Se ostentar boa conduta carcerária, beleza, até aí tudo bem. Comprovada pelo diretor do estabelecimento. Beleza. Isso aí estava tudo certo. Aí ele vem, ó. E pelos resultados do exame criminológico. Respeitar as normas que vedam a progressão. Então, galera, presta atenção. Além do bom comportamento carcerário, tem também a questão do exame criminológico, tá? Então, agora, a progressão de regime, ela também tem que ter o exame criminológico, tá? Alteração aí com o pacote anticrime. Eu acho que esse daqui vai cair na prova de vocês, tá? Eu tenho quase certeza que isso aqui cai. Tem que saber de cor, beleza? Em todos os casos, tá? Aí ele vem, ó, no 114. Somente poderá ingressar no regime aberto condenado, aí é uma mudança também na questão do regime aberto. Apresentar, pelos seus antecedentes e pelos resultados do exame criminológico,
fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade ao novo regime. Então, aqui, ele deixa de maneira expressa que o resultado do exame psicológico, né? Ele vai pegar o resultado do exame psicológico e o cara, se ele quiser progredir, se ele quiser ir para o regime aberto, ele vai ter que ter essa questão da baixa periculosidade. Também uma inovação aí que tem a ver com exame criminológico, mas que tem a ver com o regime aberto em específico, tá? Então, muita atenção com isso daí. Galera, o que acontece? Deixa eu só... Vocês já ouviram falar dessa súmula aqui, ó? Súmula 439 do STJ? Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Galera, alguém sabe me falar um pouco dessa súmula? Por que existe essa súmula, né? Vou explicar agora para vocês como que está o funcionamento dela hoje em dia. E alguém sabe me explicar aí por que antigamente essa questão do exame criminológico era por decisão motivada? Alguém sabe me explicar isso daí? Vocês lembram como que era a redação anterior? Porque o que vocês têm que entender a partir de agora? O exame criminológico, ele é o quê? Obrigatório para progressão de regime. Ele é obrigatório. Então, eu não preciso mais de decisão motivada. Ele já é obrigatório, tá? Então, assim, muita atenção em relação a isso daqui, porque essa súmula, ela foi parcialmente superada. Porque não é mais assim que funciona. Olha só como que é aqui a letra da lei, ó. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime, aí ele fala, e pelos resultados do exame criminológico, tá? Em todos os casos. Então, o cara, para progredir de regime, ele tem que obrigatoriamente passar pelos exames criminológicos e vai depender do resultado para ele progredir, tá? Então, muita atenção em relação a essa súmula aqui, porque ela foi parcialmente superada, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos lá. 115. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, entre as quais a fiscalização por monitoramento eletrônico, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Galera, não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas a partir desse slide aqui, já é a lei do Sargento Prime Dias, tá? Então, só para vocês não se perderem aí. E olha isso aqui que interessante, ó. Antigamente, o juiz, ele podia estabelecer algumas condições, né, em relação à concessão do regime aberto. E agora, ele pode estabelecer, inclusive, a questão do monitoramento eletrônico. Então, o cara, ele progrediu para o regime aberto, o juiz, ele pode conceder ali, ele pode estabelecer que o cara tem que usar a tornozeleira eletrônica, tá? E aí, eu vim aqui com uma questãozinha aí de progressão de regime para vocês. Vamos fazer uma questãozinha de progressão de regime. E aí, depois eu vou falar de mais alterações legislativas. Vamos lá. A respeito da progressão de regime e do livramento condicional, é correto afirmar. Sentenciado deverá cumprir 20% da pena para a progressão de regime, se for primário, e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. E aí? Tá certo essa porcentagem ou não? Quem vai responder isso aqui tudo é vocês. Eu quero ver se vocês estão afiados mesmo. Esse daí, no caso, é reincidente, né? Aqui tinha que ser qual porcentagem? 16. 16%. Isso aí. Sentenciado deverá cumprir 30% da pena para a progressão de regime se for primário e se tratar de crime hediondo equiparado. Tá certo? Crime hediondo equiparado é 30%?
Quanto Não, que é, tá Ingrid? errado. É 40. Isso, a gente acabou de ver isso. Sentenciado por crime hediondo com resultado morte. Primário terá direito à progressão de regime cumprida de 60% da pena, mas não terá direito ao livramento condicional. E aí, é 60%? 50. 50% porque ele é o quê? Primário. Então, vamos lá. D. Sentenciado deverá cumprir 25% da pena para a progressão de regime se for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. E aí, tá certo? Tá certo? Certinho, certinho. Beleza, 25%, galera, se ele for primário. E se ele for reincidente? Me lembra? 30%, exatamente. Isso aí, Lucas. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar comportamento satisfatório comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Uai, galera, essa questão não tá certa, não? Essa letra E? O que tá errado nela? Tá certo, né, essa A questão? exigência do O exame. exame criminológico. Então, aqui ele tinha que falar do exame criminológico. Ele pegou a redação antiga aqui. Isso. Então, aqui está errado por conta disso, tá bom? Também preciso do exame criminológico. Então, vamos lá. Agora vamos falar dessas duas alterações que teve com a lei de 2022 e depois nós volta para a lei do Sargento P.M. Dias. Como eu estava falando de progressão de regime, dentro da progressão de regime teve alteração da lei do P.M. Dias, do Sargento P.M. Dias, eu já falei sobre isso logo, né, e deixei o resto para finalizar com vocês, porque eu estou seguindo a LEP de maneira cronológica. Então, vamos lá, o que mudou aqui? Galera, nada mais mudou em relação aqui à assistência à saúde às mulheres grávidas que estão ali dentro do sistema penitenciário. Ele acrescentou ali ao artigo 14 da LEP, né, ele acrescentou aqui esse parágrafo. E o que diz esse parágrafo? Será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como à mulher no período puerpério, cabendo ao poder público promover assistência integral à sua saúde e à do recém-nascido. Galera, era um absurdo. A mulher em trabalho de parto usava algemas, utilizava algemas, isso era um absurdo. Então, essa lei, ela veio aí para dar esse tratamento humanitário a essas mulheres, tá? O que vocês têm que saber disso aqui? Galera, letra da lei. E lembra que a assistência aqui não é só para ela, é também para o recém-nascido. Não é só a saúde da mulher, é também do recém-nascido. É isso que vocês têm que saber aqui em relação a essa alteração. Outra alteração ali que veio com a lei Henri Borel, tá? Ali dentro do artigo 152 da LEP, a gente tem a questão ali da promoção ali de cursos, palestras, atividades educativas ali que as pessoas do sistema penitenciário têm que participar, né? E, óbvio, o sistema penitenciário também tem que promover. Dentro desse artigo, houve ali uma mudança no parágrafo único. Antigamente, ele só falava assim, ó, que nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz, ele poderia determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programa de recuperação e reeducação. Era só isso que ele falava. Com a lei Henri Borel, essa proteção se estendeu. Então, ela não cabe só aos casos de violência doméstica, tá? Ele fala casos de violência doméstica e familiar contra criança, adolescente e a própria mulher. Mulher já estava inclusa, né? E aí ele ainda fala mais. E de tratamento cruel ou degradante
ou de uso de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra criança ou adolescente. Ou seja, o pai que pratica ali uma tortura em relação ao filho, tortura, correção, né? Entra aqui também. Pode entrar também crimes de maus tratos, né? Dependendo ali, o cara foi lá, ele regaçou o filho. Até uma lesão corporal também pode entrar, tá? O cara foi bater no filho ali e ele desceu a porrada que machucou o menino. Eu já recebi flagrantes assim. Também entra. E aí a redação da lei continua a mesma. Daqui para frente, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Então, o que vocês têm que saber é que essa faculdade do juiz em determinar o comparecimento obrigatório, né, desse agressor a programas de recuperação e reeducação não é só nos casos de violência doméstica contra a mulher, e sim abarca crianças, adolescentes, né, esses casos que eu citei para vocês ali de casos violentos de educação, correção, disciplina também contra crianças e adolescentes. Lembrando que a Lei Henri Borel veio para proteger as crianças e adolescentes, então é só vocês lembrar ali quem que abarca, beleza? Bem tranquilo também aqui essa alteração. Aí, galera, vamos voltar para a alteração também incluída com a lei ali do Sargento PM Dias. Primeira alteração aqui em relação à utilização de equipamento eletrônico. Olha o que ele fala ali no artigo 66. Ó, compete ao juiz da execução, aí ele vem o inciso 5º, determinar a linha J, a utilização do equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado nas hipóteses legais. Nada mais, ele colocou uma competência ali do juiz da execução, tá? Aí ele vem aqui, ó, falando de saída temporária. Essa daqui, para mim, é a alteração mais importante dessa lei, mais crucial e, assim, mais problemática, tá? Isso daqui realmente foi uma coisa que, meu Deus, ficou uma bagunça. Primeira coisa que vocês têm que entender. Saída temporária é para todo mundo? Não. Não é para todo mundo. Beleza. Segunda coisa. Olha a questão da vigilância direta. Saída temporária, via de regra, é sem vigilância direta. Mas, com a nova lei, a gente tem hipóteses de vigilância direta. Tá? Outra situação. Galera, a única hipótese, vocês abrirem ali o artigo 122 da LEP, a única hipótese hoje que a gente permite a saída temporária é na hipótese de frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como a instrução do segundo grau superior, na comarca do juiz da execução. Só essa. Visita à família não tem. Participação em atividades que concorram para o retorno do convívio social também não tem. A única hipótese que sobrou foi a do inciso 2, tá? Beleza. Agora vamos continuar. Ele veio aqui com esse parágrafo 2º e falou a seguinte coisa: não terá direito à saída temporária, a que se refere o caput desse artigo, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Então, beleza. O cara que praticou crime hediondo com resultado morte, ele não tem direito à saída temporária. Beleza. Isso daí, 2019. Como que ficou agora? Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo, ou a trabalho externo, sem vigilância direta, ou seja, não é só a saída temporária que eu estou falando. Eu também estou falando de trabalho externo, sem, no caso, o uso da vigilância ou da tornozeleira, alguma coisa do tipo, né? Aí ele fala assim, ó, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa. Qual que foi a falha do legislador aqui, galera? Ele não colocou os equiparados. Tráfico de drogas não entra.
Tráfico de drogas é um crime equiparado. E ele não tem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Professora, mas a tortura entra? Uai, dependendo da forma como ela foi praticada, pode entrar. Mesmo que ela seja equiparada, dependendo da forma como ela foi praticada, pode ser de violência ou grave ameaça contra a pessoa, né? Tortura física ali mesmo, o cara foi lá e bateu, pode entrar. Só que aqui o cara esqueceu, o legislador esqueceu da figura ali do crime hediondo equiparado, né? Então vamos lá, antigamente era só o crime hediondo com resultado morte, que não tinha saída temporária, veio com pacote anticrime. Agora é crime hediondo, né? Qualquer crime hediondo, no caso não entre os equiparados, ou com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Aí entra qualquer crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, tá? Teve essa mudança aí. Aí, galera, o que aconteceu? Deixa eu ver se eu coloquei isso daqui. Não coloquei. Se você for lá no artigo 124 e você olhar lá na LEP hoje, você vai ver tudo riscadinho, tudo revogado. E aí eu te falo, galera, o artigo 124 da LEP, ele falava sobre prazo da saída temporária, sobre como que ia funcionar a saída temporária, né? Agora não tem mais. Aí a pergunta que fica é, uai, se eu não tenho mais um artigo que fala sobre o prazo, sobre a regulamentação da saída temporária, como que ela vai funcionar? Eu vou usar a permissão de saída, eu vou usar a lei antiga, por mais que ela tenha sido revogada. Aí fica essa pergunta aí para o legislador, tá? Muitos doutrinadores estão dizendo que o Poder Legislativo vai quebrar esse veto presidencial, porque esse artigo saiu por conta do veto, tá? Muitos estão falando isso. Mas outros já estão falando que os juízes, por conveniência, vai continuar aplicando do mesmo jeito a questão dos prazos, da regulamentação dela. A única coisa que vai mudar é quem pode ou quem não pode ter, né? Então, se isso for objeto aí de uma questão discursiva, os senhores têm que saber como que está a legislação atual e que o legislador foi falho em não prever isso, tá bom? Então, tenham muita atenção em relação a isso. Outro artigo aí, ó, que foi incluso. Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante ou de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será necessário para o cumprimento das atividades discentes. Nada mais é com a regulamentação falando, ó, o tempo que você vai sair é o tempo que você estudar, basicamente isso, né? Até porque a única hipótese que a gente está tendo de saída temporária atualmente é para isso, para estudar. Visita à família acabou. Foi revogado. Então vamos lá. Vamos fazer uma questãozinha aqui que fala sobre isso. Lê para mim, Vanilla, fazendo um favor. Acerca dos ditames legais referentes ao Instituto da Saída Temporária, assinale a opção correta, com base na Lei de Execução Penal. O condenado em regime inicial semiaberto poderá usufruir do benefício de saída temporária, imediatamente após o início de cumprimento da pena. E aí, verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Deixa eu arrumar aqui. Beatriz, cadê você, Beatriz? Quero que vocês respondam. Eu já sei isso aqui. Quem tem que saber é vocês. Vocês vão fazer a prova. Por que essa questão tá certa ou por que essa questão tá errada, se ela estiver errada? Fala aí para mim. Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. Eu vou explicar a questão e vocês vão me falar. Ele está falando o seguinte. O cara, ele foi condenado em regime inicialmente semiaberto. Presta atenção. Ele já vai começar o cumprimento de pena no semiaberto. Ele está falando o seguinte, que ele pode usufruir da saída temporária
imediatamente após o início do cumprimento de pena. Ou seja, ele acabou de ser condenado, como ele já foi condenado ao semiaberto, ele já pode usufruir. É isso que a questão está falando. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Agora ficou mais fácil, né? Eu interpretei a questão para você. Tem um quanto, né, de comprimento mínimo? Não lembro. Exatamente. Alguém lembra como que é? É, 2/3, uma coisa assim? 1/3? Um sexto. Um sexto. 1/6, isso. E se ele for reincidente? 1/4. Alguém lembra? Um quarto. Exatamente. Um sexto se ele for primário. E um quarto se ele for reincidente. Então, não é bagunçado assim, não. Não é qualquer pessoa que pode sair. Tem os requisitos. Então, se ele quiser sair, ele vai ter que cumprir isso aqui. Se ele for primário, ele tem que cumprir um sexto. Se ele for reincidente, ele tem que cumprir um quarto. Então, não é imediatamente. Vai, Vanila. De primário, o condenado por delito hediondo praticado após a vigência da Lei 3.964/2019, somente fará jus ao benefício de saída temporária após o cumprimento de 40% da pena, Deixa independente eu do voltar. seu total. E aí, galera? Vamos lá, o cara cometeu o crime hediondo. Olha que questão viajada essa questão. O cara cometeu o crime hediondo. Quando que ele vai poder ter direito ao benefício da saída temporária? Vocês estão esquecendo de um detalhe aqui. Vamos ver se vocês estão afiados mesmo. Não tem direito à saída? Tá, mas aí que tá. Ele tá falando aqui após o pacote anticrime. Qual foi a legislação? O que mudou após o pacote anticrime em relação à saída temporária? Mas aqui, ô Ingrid, ele não restringe. Ele só fala assim: o condenado por delito hediondo. Ele não restringe, apenas hediondo. Ele não restringe, ele fala hediondo de maneira geral. Vamos viajar um pouquinho aqui. Fala para mim um crime hediondo aí. Vamos colocar aqui um homicídio qualificado. Homicídio qualificado tem pena de quanto? Alguém lembra? Pena de quanto, galera? Vocês lembram disso? 1/6 é 40%, não é? Um sexto é 40%. Hum. A análise que vocês têm que fazer, galera, é essa daqui, ó. Olha só. Vou voltar aqui para vocês. Olha aqui. 40% para ele progredir de regime. Só que lá ele pede a saída temporária. Só que a saída temporária, ela tem a distinção entre primário e reincidente. A questão falou se o cara é primário ou reincidente? É essa análise que vocês têm que fazer. A questão falou? Falou. Falou que ele é primário? Se ele é primário, é quanto? 1/6. Exatamente. 40%. Que louco. Tá vendo? Questão viajada, né? Fala aí. E a letra C? Lê a letra C para mim, Vanilla. Não terá direito à saída temporária o condenado que estiver cumprindo pena pela prática de crime hediondo que tenha resultado morte. E aí, o que vocês acham? A letra C tá certo? Porque se a letra B tiver certo e a C também, a gente tá com duas respostas certas.
Tá certo? Pegou agora. Tá certo a C? Tá certa? Marcos, letra C tá certa? Uai, eu tô meio confuso aqui, viu? Falar a verdade pra você. Uai, eu acabei de ler para vocês aqui, galera. Ó. Acabei de ler para vocês. Mas é o quê? É que nem você falou, é coisinha assim que se não prestar atenção, você pega. Não pega, né? Vocês ainda não descobriu o bizu da letra Mas B. Pode essa falar. alteração aí foi agora de 2024, né? E tá falando sobre pacote anticrime? Ou não tem essa especificação? A letra B, Eu você tá acho falando? que é grave ameaça contra a pessoa. Não, a C, a C ou a B que você tá A falando? C, eu tô A falando. C. Não, presta atenção comigo aqui. A gente está falando de saída temporária. Vocês estão falando de identificação de perfil genético, já é outra coisa. Saída temporária. Olha aqui, ó. Não terá direito à saída temporária. Quem? Crime hediondo ou com violência ou grave ameaça à pessoa. Só que presta atenção comigo, galera. O crime hediondo, mesmo se ele resultar morte ou não, vai fazer diferença? Ele vai continuar sendo crime hediondo. Aí ele fala, crime hediondo que tenha resultado em morte. Se o crime hediondo ou o crime hediondo resultado em morte vai fazer diferença, ele vai mudar alguma coisa? O legislador ele só fala crime hediondo. Antigamente ele fala resultado de morte. Tá Agora ele só fala restringindo, hediondo. então, né? Exatamente. Não está restringindo. Vamos para a letra D. Vai, Vanilla, lê a D. A lei determina que o gozo do benefício da saída temporária deve ocorrer sem vigilância direta, impedindo, portanto, que o juiz determine a utilização de equipamentos de monitoração eletrônica pelo condenado. E aí, certo ou errado? Errado. Pode determinar monitoração eletrônica. Pode determinar. Lembra que a saída temporária é sem vigilância direta via de regra, mas existe exceção, tá? É meio contraditório, né? Mas fazer o quê? Letra E, Vanilla. A autorização para a saída temporária será concedida pelo prazo de 7 a 15 dias, podendo ser renovada mais 4 vezes durante o ano. E aí? Não estabelece prazo mais. Não tem mais isso. Isso daqui, quem previa era o artigo... Deixa eu ver se é o 122 ou é 24. É 24. 124. E ele foi totalmente revogado. Então, se você olhar lá na LEP, não tem nada mais em relação a isso. Nada. Menos um prazo para declarar. Exatamente, menos um prazo. Então, isso aqui também não está errado, não está certo. Tá, agora vamos lá. C e B. Vamos conversar sobre essas duas questões aqui. Eu quero saber de vocês. Qual que vocês marcariam na hora da prova? Qual que tá a mais correta para vocês? A B tá mais correta. Ah, no susto, com certeza marcaria C, né? É. Eu ia marcar C. A Ingrid falou o negócio agora. Olha o comentário dela. Uhum. É esse comentário, independente do total. A depender do total, não vai dar 40% da pena, pode ser que dê menos ou mais, tá? Não é independente do total. É basicamente isso. E para mim isso aqui também tá errado, porque para mim o legislador tinha que falar o quê? 1/6. Para mim tem esses dois erros aqui, ó. Para mim, Marise, tá? Quando eu bati o olho na questão, eu visualizei esses dois erros. Mas é foda isso daqui, viu? Mas então, o gabarito é B, né? É C? Não, Ah, C, gabarito é C. Uhum. entendi. Lembra que ele falou assim, ó,
Não terá direito à saída temporária o condenado que estiver cumprindo pena pela prática de crime hediondo que tenha resultado em morte. Gente, lembra? Ele não falou assim, ó, não terá direito à saída temporária Apenas. o condenado que estiver cumprindo pena pela prática apenas de crime hediondo que tenha resultado em morte. Não. Se o crime for hediondo ou se o crime for hediondo que tenha resultado em morte, ele continua sendo hediondo. E com a nova lei, qualquer crime hediondo vai ter essa restrição, tá? Muito atento em relação a isso aí, beleza? Vamos falar agora do livramento condicional. Galera, muita alteração em relação a essa questão da monitoração eletrônica, tá? Houve uma ampliação muito grande aí nesse rol. Aqui também no livramento condicional, eu posso impor, né? O juiz da execução ele pode impor ao cara que está sendo liberado condicional ali a utilização do equipamento de monitoração eletrônica. Então, na saída temporária eu posso colocar, no livramento condicional eu também posso colocar, tá? Inclusive, ele prevê aqui a questão da fiscalização e os cuidados que o cara deve ter com esse monitoramento. Ele pode sofrer, inclusive, penalidades em relação a isso. Olha só que interessante. O artigo 146b, ele fala, ó, o juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando? Aí ele fala, aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto ou conceder progressão para tais regimes. Então, nessa situação aqui, ele também pode colocar a monitoração eletrônica. Outra hipótese, aplicar pena restritiva de direito que estabeleça a limitação de frequência a lugares específicos. Olha que interessante isso daqui, cara. Então, a pena restritiva de direito, ela não te priva de liberdade, você está solto, né? Ela vai te privar de algumas coisas. Quando ela limitar você de ir em algum lugar, por exemplo, você não pode frequentar bar, você não pode frequentar boate, né? O juiz, ele pode definir que você tem que usar ali o monitoramento eletrônico. E mais, livramento condicional, tá? Livramento condicional também pode. 3 novas hipóteses aí que o juiz pode fiscalizar por meio de monitoração eletrônica. Agora vamos às consequências. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico. Aí ele vai falar que as consequências, revogação do livramento condicional e a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Então, esse cuidado que ele tem que ter com o equipamento eletrônico, caso ele venha a não ter, isso pode ocasionar para ele consequências, como, por exemplo, a revogação do livramento condicional e a conversão daquela pena que era restritiva de direito em privativa de liberdade. Isso também pode vir como consequência aí para ele. Então, vocês ficam ligados em relação a isso, tá? Essas alterações que teve com essa lei do Sargento PM Dias são de suma importância. Claro que a mais importante dela é a questão da saída temporária, né? Mas essas outras aí vocês não podem negligenciar também não, tá bom? Muita atenção em relação a isso daí. Galera, alguma dúvida em relação a isso aqui? Vou até parar aqui a gravação, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? A hora é agora. Marise, essa lei do Sargento PM Dias, ela entrou em vigor quando? Eu sei que foi esse ano, mas sabe exatamente qual mês? Deixa eu só olhar bem aqui que eu tô com ela na mão. Eu não sei se ela tá em vacácio ou se ela já entrou. Deixa eu ver aqui. Ah, não, ela entrou na data da publicação dela mesmo. 11 de abril. Beleza, obrigada. 11 de abril. Tá ligado em relação a isso aí, tá?
Ó, galera, uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, ó. LEP, cabeceira de vocês. É o livro de cabeceira, não negligenciem a LEP, tá? Eu vou mandar esse slide lá no grupo, vocês dão uma estudada, faz uma revisão, porque eu acredito que muitas questões da LEP vai cair desse slide aqui, tá bom? Não deixem de estudar a LEP. E principalmente decorar essas questões desses números aí, tá? Esses prazos e tal. Mas, tá desatualizado? Então atualiza, imprime. E imprime ela, coloca em cima da lei que você tem e grampeia assim, ó. Dá certinho. Dá certinho fazer isso aí, eu já fiz isso aí demais. Aí você consegue atualizar ela. Aí isso fica bem tranquilo. Então acho que é isso, galera. Nossa aulinha aí finalizada. Vou ver qual que vai ser a nossa próxima aula aí, e vou ver o dia também. Mas de qualquer forma, eu tô fazendo um mini simulado. Então vocês vão ter um mini simulado para fazer aí no domingo. E até domingo também eu mando mais legislações especiais, colocando o que é mais importante dentro delas ali, igual eu fiz com a lei de abuso de autoridade que eu mandei para vocês lá no grupo. Para vocês dar aquela lida rápida, né? E já pegar o jeito ali, o que que tem, o que que não tem, o que que é importante, o que que não é importante. Vocês não tem que ficar lendo aquela lei enorme, né? Então, eu vou fazer isso daí com todas as legislações especiais, colocando os tópicos por tópicos, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, beleza. Então, acho que é isso. Uma boa noite aí para vocês, bons estudos. Qualquer dúvida, é só me chamar, beleza? Beleza, valeu, Maria. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite.